Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus, neste momento, se faça presente em nossos corações, em nossos lares, em nossos espíritos, para que nós possamos, neste momento, refletir sobre o momento atual em que vivemos, por tudo aquilo que estamos passando e vamos ter que passar, e ter certeza pelo entendimento que possuímos dentro da doutrina espírita, da necessidade imperiosa de Deus de entrar no nosso cotidiano, provocando através de uma pandemia a necessidade de uma reforma íntima, ou seja, de olharmos para dentro de nós, refletirmos sobre o que somos, o que viemos fazer no plano terreno e o que temos feito para que venhamos a almejar aquilo que Deus nos prometeu, que foi a evolução do espírito. O que fizemos? Trabalhamos bem, executamos e exercitamos as lições do Evangelho de Jesus. Muitos, diante da sua cegueira espiritual, até aprovarão, dizendo que sim. Mas nós sabemos que a nossa cegueira é muito grande, por isso povoamos esta terra, este plano de provas e expiações, de sofrimento e dor. Então, meus irmãos, vamos refletir, vamos olhar para o alto e pedir a intercessão de Deus e de Jesus nos momentos da nossa vida para que nós possamos mudar o rumo das nossas ações aqui na Terra. Temos certeza que conhecemos aquilo que Jesus nos ensinou. Temos um irmão abnegado, um amigo espiritual, nosso mentor, nosso anjo guardião, que nos acompanha diuturnamente para fazer-nos lembrar da nossa caminhada. Caminhada árdua por tudo que fomos no passado, mas que a nossa consciência nos mostra que devemos atrelar a este conhecimento as nossas novas ações em busca do nosso progresso espiritual. Nós não vamos progredir se não tivermos consciência de que alguém está a zelar por nós e nos dando todas as garantias neste plano terreno para renovar as nossas ações, para fazer-nos mudar o caminho que temos que percorrer, mudando totalmente as nossas tarefas espirituais. Meus irmãos, faz-se necessário a reforma, como eu vos falei. Faz-se necessário olhar para dentro de nós para sabermos quem somos e por que temos que mudar radicalmente os nossos atos.
Vamos pensar naquele que é o Pai, todo bondade, todo justiça, todo amor, que nos criou simples e ignorante, e que chegamos a esse estágio de vida que hoje nos encontramos, dadas tantas encarnações neste plano terreno. Evoluímos, é claro, mas não o suficiente para estarmos no momento e no local onde deveríamos estar, atrelados mais para a luz do que para as trevas. Os nossos mentores espirituais clamam pelas nossas tarefas, pelas mudanças no nosso comportamento físico, mas principalmente espiritual. Querem eles que pensemos na divindade, da centelha divina que temos dentro de cada um de nós. Que pensemos em Jesus, o seu Filho, nosso irmão e mestre, pois que ele nos deixou um legado de luz, de amor e de transformação. O nosso código de vida, o seu Evangelho. E lembrem-se, meus irmãos, quantas vezes fomos à tribuna para falar do nosso trabalho com o Evangelho. Lembram-se de quando falamos ou quando falávamos que era necessário fazer aquilo que o Evangelho nos ensinou e que está a nos ensinar. Lembram-se da lei do amor? Lembram-se que estas leis que regem o nosso universo nos falam e nos explicam claramente as transformações que poderão e deverão vir. Lembram-se do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Lembram-se também de fazermos aos outros o que nós queremos que os outros nos façam? Pois bem, aí estão duas verdades incontestes que estão existentes em todas as outras leis. Amar a Deus, cultuar o nosso Pai, pela sua bondade, pela sua justiça, e trabalharmos a caridade para o nosso semelhante. Fazer por todos o que nós queremos que eles nos façam. Desejar as coisas boas para todos os nossos irmãos. Para isso, temos que atrelar a este amor a fé, porque fé sem amor não ilumina, não faz com que cresçamos espiritualmente, não se faz caridade. Meus queridos irmãos, vamos evoluir com Deus e com Jesus. Vamos buscar na sabedoria da fé, da esperança e da caridade motivos para nos aproximar de Deus e de Jesus e merecermos estar numa posição de luz espiritual, de grandeza espiritual, ao invés de vivenciarmos uma matéria de erros, de falta de fé, de falta de amor, de ódio, de incompreensão.
É hora de abrirmos os nossos olhos para sairmos dos planos de expiações e de provas. É hora de buscarmos uma regeneração que está por vir, que segundo os cálculos espirituais, pela morosidade que vai acontecer, leva mais ou menos uns 150 anos. Mas lembrem-se, nós não vamos durar tudo isso, mas vamos fazer parte destes 150 anos. E é por isso que nós temos que refletir muito e buscar lá nas entranhas do nosso espírito as verdades, o entendimento maior das nossas ações daqui por diante. Vamos caminhar de mãos dadas rumo ao progresso espiritual. Vamos trabalhar a nossa fé raciocinada, a fé guerreira, que reúne o amor, que nos dá a esperança num amanhã. Isso nós já conversamos muitas vezes. Fé nos dá esperança. Em quê? No porvir. Por aquilo que nós vamos trabalhar com amor e com fé. É a caridade. É a caridade, acima de tudo, que vai fazer com que possamos nos aproximar dos bons, dos iluminados espíritos da seara de nosso Pai. O tempo urge, meus irmãos, e nós temos que trabalhar aqui na Terra para obter os efeitos lá na frente, quando formos chamados por nosso Pai. Somos frutos da criação divina, já vivenciando eu e tantas outras criaturas a faixa dos 70 anos, 60, somos considerados idosos. Mas a idade na espiritualidade não altera nada. Não somos vistos pela idade, sim pela força de nossos espíritos, a criatividade dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos no bem e no amor de Deus e de Jesus. É assim que somos vistos. Esta é a diferença que nos fará continuar a nossa jornada quando formos chamados e nos apresentarmos a Deus e a Jesus para continuar a nossa tarefa de amor, de fé e de caridade. Quantos amigos na espiritualidade hoje praticam esta tarefa e nos ensinam, nos amam, nos envolvem, nos fazem refletir para o amanhã. Então é disto que nós estamos falando dentro desta jornada de pandemia que está evidente há quase 4 meses em todo o mundo. E vejam, meus irmãos, a justiça e a bondade de Deus. Não pegou somente a nós aqui no Brasil ou em outros países pobres, não. Deus espalhou esta necessidade por toda a terra, por todos os povos, mostrando-nos que somos iguais perante Deus, que temos a mesma necessidade de progresso, de transformação moral e, consequentemente, transformarmos o nosso plano terreno em um plano de regeneração.
É assim, meus irmãos, que os dias vão se passando. Os nossos cuidados com essa pandemia, trancando-nos dentro de nossos lares para refletir, para não nos expormos lá fora, significa que nós teremos que ter a cada dia forças, muita coragem, muita paz no coração para enfrentarmos as necessidades que vão surgindo. Não vamos entrar no mérito de questões de etnia, nem de política, não. Deus usou a pandemia para todos aqueles que são viventes do plano terreno. Aqueles que daqui já partiram e outros que vão partir, a eles o nosso amor, a nossa compreensão e votos para que eles recebam no plano espiritual os ensinamentos devidos para que possam se projetar em novos conhecimentos, em novas tarefas, pois que a vida continua, lá como aqui. A nós que ainda estamos no plano terreno, temos que abrir os nossos olhos da matéria, mas também os olhos de espírito, para enfrentarmos as adversidades que a vida vai colocando à nossa volta. Nós temos que ser uma mola propulsora diante de todos aqueles que se entregam, aqueles que são fracos, aqueles que não sabem assimilar a força de Deus e de Jesus. Mas quando Deus nos outorgou a necessidade de vivenciar esta pandemia, Ele também nos deu força e coragem para podermos incidir o equilíbrio espiritual que possuímos, as forças que nos vêm do alto, para acalmar as criaturas que estão em depressão, que estão caminhando para um poço profundo se não intervirmos com o nosso amor, com a nossa prece, com as nossas orações, que sempre procuramos fazer, não somente para nos salvarmos, não. As nossas preces têm um conteúdo coletivo e deverão ter esse conteúdo coletivo enquanto aqui estivermos, porque nós trabalhamos, nós fomos criados em coletividade. Nós não sabemos viver e nem podemos viver em unicidade. Trabalhemos coletivamente na presença de Deus e de Jesus. Então, meus irmãos, vos convoco neste momento em que as nossas palestras, os nossos encontros estão resumidos a virtual. Vos convoco para que se restabeleçam o mais rapidamente possível dentro deste processo de pandemia e fiquem preparados para o retorno, que não deverá durar muito tempo. Deus, pela sua bondade e pela sua justiça, estará conosco. Está conosco e vai fazer com que os trabalhadores espirituais estejam presentes na nossa caminhada. Eles farão parte dos nossos passos. A nossa sombra será refletida por seus espíritos, por essas criaturas enviadas por Deus. Eles nos acompanharão, porque nós não estamos nunca e não vamos estar nunca sozinhos na nossa caminhada terrena. Fé recomendamos a todos.
a fé raciocinada, cheia de amor, formatizada pela esperança de que amanhã nós estaremos nos regozijando com o plano espiritual, pelas tarefas, pelo amor, pelo empenho, pela luz emergente do plano espiritual sobre todos nós, que nos dá esse entendimento que nós vamos passar a ter lá na frente. Muita paz, muita luz. Continuemos em oração, olhos abertos para o alto. Ouçamos a voz, o sopro dos nossos amigos espirituais que nos querem tanto bem. Abraços, muita paz, muita luz. Fique com Deus. Obrigado.